This call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Começar aqui mais um trabalho GEA. O Ronaldo desenvolveu um trabalho aí muito bom com a gente. Ele vai falar um pouquinho para vocês aí. Então, Ronaldo, muito obrigado pela participação e foi toda sua. Show de bola. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que o pessoal já me conhece, me chamo Ronaldo, né? Não tenho participado muito em função dos projetos externos, né? Não tenho participado muito do GE, mas estou aqui para apresentar um dos projetos que eu desenvolvi ao longo desse período. Espero, né, dar continuidade em outros projetos agora. E o trabalho que eu escolhi foi justamente um trabalho voltado a modelo de séries temporais, tá? Então, assim, até vale explicar um pouco o meu, né, conteúdo, assim, sobre séries temporais. Eu nunca tinha trabalhado com séries temporais, então é o primeiro projeto, tá? E justamente na empresa em que eu trabalhava, que era de sistemas de armazenagem, eu resolvi partir para esse meio, porque era um meio que não tinha, né, em pesquisa de outros trabalhos, não tinha muito desenvolvimento. Então, eu acabei né, dando um pontapé inicial mais para entender qual que era a aplicação, como que eu poderia fazer a previsão da entrada de pedidos, né, dentro dos sistemas de armazenagem de um produto específico, que é o porta-pallet, tá? Então, opa, desculpa, deixa eu só iniciar aqui. Então, o meu objetivo no meu trabalho aqui, que eu fiz que foi justamente envolvendo o GEA, mas foi voltado para o meu MBA, né? Então, o objetivo era gerar um modelo preditivo de séries temporais na entrada de pedidos, tá? Focando em uma parcela, que seria a região sudeste. Por quê? Porque dentro da unidade que eu estava lá da empresa, tá? A região sudeste, ela tinha um grande volume de venda, porém o valor ele não era tão grande quanto as outras regiões, né? Tipo, ele tinha bastante volume. E eu queria entender se daqui a pouco a gente, fazendo essa previsão de 12 meses, que é o que eu vinha propor no meu trabalho, ele tinha uma influência daqui a pouco com outros fatores externos, daqui a pouco com investimento em marketing, com investimento em outras áreas, e captação, né, através de leads, enfim, a gente conseguiria ter um entendimento do crescimento da área. Então, o pontapé inicial era gerar um modelo preditivo, entender esses 12 meses para depois focar em um outro modelo de machine learning, né, que a gente conseguiria botar fatores externos para conseguir trazer um trabalho completo. Só que, de pontapé inicial, eu queria entender como funcionava o modelo de séries temporais. Então, eu quis trazer ele aqui para vocês, tá? Então, assim, minha regra de negócio, como eu falei, dentro dos sistemas de armazenagem, né, ele existe vários tipos de estruturas, né, desde porta-pallet, drive, pushback, dinâmico, autoportante, etc. e tal. Então, eu quis focar numa estrutura que era mais, assim, dentro de sistemas, é a mais commodity, digamos assim, né, a estrutura que mais tem venda. Então, eu foquei no trabalho, assim, para não abranger tanto, né? Porque são muitas variáveis, cada estrutura tem é uma venda típica, entendeu? É um projeto único. Então, eu queria fazer o entendimento desse comportamento. Tá? Então, no meu fluxo de trabalho, eu fiz algo bem simples, tá? Então, dentro de séries temporais, eu foquei ali na estacionariedade, eu fiz a decomposição, né? Inicialmente, na verdade, eu fiz todo o tratamento da base, tratei os valores nulos, verifiquei os valores que são atípicos, valores sem informação, que isso acontece dentro de um RP normal, né? Quando ele não está muito bem estruturado, acontece esse tipo de informação e a gente tem que tratar. A linguagem que eu utilizei aqui foi Python, tá? Então, aqui no trabalho eu nem vou focar em Python, porque eu acho que nem entra aqui. Mas se alguém se interessar, eu tenho o meu GitHub, depois eu posso largar lá no GE, e daí tá todo o código lá, tá? Então, eu foquei aqui no foco principal, que é a estacionariedade, para verificar se aquela série é estacionária ou não. E como a gente identifica, tratar o nível de confiança dessa informação
e se não for no caso, né, qual o modelo que eu vou utilizar para tornar essa série estacionária. No caso aqui eu utilizei o S-Arima, tá? Que é através que na verdade ele significa o S na frente é de sazonalidade, o AR é de média autorregressiva, o I é de integrada e médias móveis, que na verdade fica o modelo, né, de média autorregressiva, integrada, médias móveis com sazonalidade. Depois eu fiz a raiz do erro quadrático médio para entender qual caminho eu poderia seguir, né? Se realmente a informação que eu tenho ali ela está coerente, está próximo do modelo, e os resultados, o que eu poderia fazer, né, daqui a pouco para estar melhorando essa série temporal, quais são os trabalhos futuros que podem estar agregando esse meu, né, integrando esse trabalho meu. Então foi bem simples, tá? De início, pontapé inicial, eu fiz a decomposição temporal. Eu fui entender a tendência, a sazonalidade e os resíduos da minha série temporal, tá? Então, o primeiro gráfico ali é ela ao longo do tempo. A gente já nota que ela não tem um modelo, né, específico, mas quando a gente começa a tirar os resíduos da série, a gente nota que ela é uma série aditiva, ela tem uma linha de tendência crescente. A sazonalidade dela, ela tem períodos... Claro, isso é tirando os resíduos, né? Os resíduos são fatores que a gente não consegue prever. Então, assim, olhando ali para o último gráfico aqui embaixo, a gente começa a notar que ele tem uns resíduos bem destoados, né? Esse valor que eu estou passando ali em sazonalidade, ali do eixo do gráfico, é em milhões, tá? Por isso que ele está no E na 7. Então, a gente começa a ver que ele tem um valor bem alto de resíduo. Então, assim, entendendo a regra de negócio e olhando para a decomposição temporal, a gente começa a ver que realmente o produto ele é um produto atípico, ele não é que nem no varejo, né? Que a gente vende um calçado lá na Black Friday. Então, toda Black Friday vai ter um pico, digamos assim, de venda, né? Então, a gente consegue pegar os dados e consegue fazer essa previsão com mais assertividade. Então, aqui a gente já começa, né, a ter um probleminha. Depois que eu fiz a decomposição temporal, eu realizei a autocorrelação, né? Que é para ver se o impacto do dado anterior ele segue uma sequência, né? No dado atual, que é conhecido como defasagem, lag, né? Então, ele representa as médias móveis. Então, a partir da autocorrelação e da autocorrelação parcial, a gente consegue entender alguns modelos, alguns parâmetros do P do Q e do P do Q. Agora me fugiu o outro. P do Q e os parâmetros do Arima, né? A gente começa a entender algumas formas para a gente conseguir tornar essa série estacionária. Tá? No caso aqui, no meu, a gente vê que eu só gerei essa autocorrelação para entendimento, mas quando a gente parte para o Python, já tem o autoarima. Então, que ele automaticamente já calcula os parâmetros que tu não precisa entender, tipo os formatos, mas eu quis trazer, né, para mostrar como se comporta. Se a gente olhasse o primeiro, o lag 0 ali, tu nota que ele tem uma relação de 1. Ou seja, o número do primeiro lag, se tu dividir por ele mesmo, é 1. Então, basicamente, se tu olhasse assim, é o percentual de influência do dado atual com o anterior, tá? Eu usei um lag de menos 1. Então, basicamente, é isso. Tá? A autocorrelação parcial também, ele verifica e define processos estocásticos, que é a relação do formato ali do teu autoarima, né? Que são os parâmetros. Então, baseado nisso aqui, eu só gerei eles, mas eu fui direto para o modelo ADF, já que o Python ele trazia esses parâmetros já calculados, né? Então, assim, aplicando o ADF, eu cheguei num p-value de 0 já direto, sem precisar fazer nenhum tratamento, né? Eu cheguei num ADF de menos 3,37 com p-value de 0,11. Então, eu vi que o nível de confiança da informação, né, dos valores ali, ele chegava em 95%,
Então a série já era estacionária. E isso eu comprovei quando eu rodei o AutoArima do Python. Se a gente notar aqui, ó, claro, ele gerou um IC bem alto, né? Esse IC aqui, quanto mais próximo de zero, melhor. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. E aqui dá para ver que a série estacionária, quando a gente entra nos parâmetros, ó, ele resultou em 000. Ou seja, automaticamente por trás dos panos lá no Python, ele começa a estimar os parâmetros e ele vem resultando até encontrar o melhor IC aqui para tua série, né? Então, no meu caso aqui, ele já estimou para 12 meses o PDIQ, é o PDIQ do Arima, tá? Que no caso é AutoArima, mas aqui eu botei só descrição. Baseado nisso, eu acabei gerando um modelo preditivo, tá? Então dá para notar que eu tenho 3 anos só de informação. Então eu gerei um modelo de teste em vermelho, eu trouxe o realizado e eu fiz a previsão de 12 meses. Tá? Então basicamente ele ficou nesse modelo aqui, eu acabei não trazendo o próximo mês, né? Mas enfim, dá para ver que ele cai aqui. Mas ele se tornou um modelo meio que fora assim do esperado, né? Eu até trouxe uns parâmetros da base de teste da previsão 1 com valor real, né? Então, em milhões ali, ele está bem fora, né? Então, eu até realizei o procedimento do erro quadrático médio para entender, né? Quanto estoado estava esse valor, porque esse valor também, quanto mais próximo de zero, melhor o mais baixo vai ser o valor, né, da raiz quadrática média, e melhor vai ser a tua previsão. Então aqui eu trouxe, né, por mês o realizado e o previsto, e ele trouxe aqui ele também traz sempre na casa decimal, né, que tu tá trabalhando aqui, no caso eu estou trabalhando em milhões, então ele trouxe uma raiz quadrática do erro médio em 61 milhões, tá? Então, daí o que eu fiz? Eu tentei ver se realmente, porque assim, eu comecei, daí, a partir de toda essa informação, eu comecei a olhar para a minha regra de negócio, né? Eu dei um passo para trás e comecei a olhar. Beleza, se a gente for olhar esse produto específico, que nem eu falei, ele não é um sapato, por exemplo. Ele é uma estrutura. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, vendas atípicas, mas são vendas grandes, por exemplo, que a gente não tem como prever. A Lojas Renner foi e comprou um produto de 60 milhões, que foi o que aconteceu. Geralmente vende 2 milhões, do nada vende 60. Então, são projetos, né? Então, assim, o porta-pallet é um projeto. Às vezes demora 2 anos para realizar o projeto, o orçamento, todo o detalhamento, produção. Então, é um processo bem mais que tem fatores externos que influenciam, entendeu? Desde a entrada de pedido. Então, vai um fiscal lá, vai olhar a estrutura, vai fazer um acompanhamento e, às vezes, demora um processo longo também. Tem fatores externos. Às vezes, o pavilhão do cara está lá num lugar inacessível. Então, sabe, até rodar isso é bastante fatores. Mas, para a entrada de pedido, o que eu fiz? Eu digo, vou tentar melhorar a informação. Ou seja, eu ampliei a quantidade de informação ali dentro do meu... Porque, assim, dentro da minha estrutura, quantidade histórica tinha 843 linhas só. É muita pouca informação. Então, assim, eu aumentei de 1 ano e eu peguei a base de teste maior e, consequentemente, ele deu uma raiz quadrática melhor. Então, assim, a quantidade de informação também influencia no meu caso, tá? Obviamente, o próximo passo do meu trabalho seria tentar realizar alguma suavização na curva, tentar fazer algum modelo. Então, aqui, na verdade, o meu trabalho, até agora, eu só trouxe só para entendimento das séries temporais e as aplicações que eu tenho, que eu poderia seguir baseado dentro da minha regra de negócio, tá? Então, basicamente, esse foi o meu trabalho, tá? E aqui eu deixo muito obrigado, se alguém quiser me seguir lá no LinkedIn, quando eu
enfim, esse trabalho virou publicação junto com o do Gustavo, né? E que está aqui presente também. Então a gente publicou no Singep com o Igor como tutor ali. E quando a gente tiver ele publicado, provavelmente a gente vai divulgar, né? E se alguém tiver alguma consideração, alguma colocação aí, alguma melhoria, uma sugestão até para mim me guiar, porque como eu falei, eu estou nesse processo de aprendizagem, né? E nós estamos aí para aprender. Eu deixo o espaço aberto agora, não sei se tu tem alguma colocação, Igor. Oh, muito legal, Ronaldo. Você conseguiu os dados aonde mesmo? Desculpa, não entendi. O banco de dados, você conseguiu os dados Ah, onde mesmo? eu acabei não falando, mas os dados são reais, tá? Eu peguei justamente dentro da empresa, com liberação deles, né? Na verdade, eu dei uma mascarada ali, né, para não dar os dados 100% bruto, né? Mas eu peguei os dados de dentro da empresa e botei um fator ali para mascarar. Legal. Mas são São dados quantas reais, linhas, tá? né? Aham. Como? São quantas linhas? São 840 linhas, é bem pouca informação, sabe? Legal. Eu trabalhei no básico das séries temporais, né? Tem vários outros, tipo, outros modelos, o pessoal faz. O legal também seria, depois que eu finalizei, seria realizar uma comparação entre os modelos para qual, né, ele entregava o melhor, os melhores parâmetros, assim dizendo, né? Então acabou que eu tenho, a partir desse trabalho, eu tenho vários nortes para seguir depois, né? Posso fazer comparação, posso tentar entender essa série temporal e jogar ela para uma aplicação de machine learning com fatores externos, que eu falei de marketing, né? Eu tinha os dados de marketing, era um passo que eu ia fazer também, que era jogar, por exemplo, pegar os dados ali de porta pallet, região, etc e tal, e colocar parâmetros de valor investido de marketing, sabe? Esse tipo de coisa para ver se eu conseguia ter uma influência nas vendas, sim ou não, sabe? Se aquele mês que eu injetei dinheiro, eu poderia ter um ganho se eu colocasse mais, entendeu? Baseado na região do cara, baseado na situação econômica. Então eu ia trazer outros meios. Como é um trabalho que me dá um pouco mais de. Eu preferi dar um passo para trás, entender séries temporais, ver como isso poderia agregar para me utilizar no trabalho futuro, sabe? O modelo de aprendizagem, o nome dele é Sarima, né? Sarima. Você usou só ele? Sim, eu usei. Na verdade, assim, eu joguei o Alto Arima, né? Mas o Sarima ele traz os parâmetros o P maiúsculo, o Q maiúsculo e o D maiúsculo do Alto Arima, né? Então ali no meu trabalho eu só joguei, eu botei ali o modelo, né, atrelado à sazonalidade. Mas lá no Python eu joguei pelo Arima. Eu botei só para se guiar, entendeu? Dos parâmetros. Só para ter o conteúdo, né? Legal. Demora muito para treinar? Não, cara, é que nem eu falei, pelo modelo dele, pela quantidade de informação, ele é rápido, sabe? Ele não tem muita leitura. E Python também, se tu vai fazer o ETL, ele, integração, extração e transformação dele, ele é rápido, né? No meu caso, não foi muita informação, foi rápido. Tudo bem rápido, assim. Legal. Também, se alguém tiver alguma contribuição aí, porque, que nem eu falei, é o meu primeiro projeto, né? A gente sempre está aprendendo, né? Você descobriu algo mais legal aí na análise descritiva mesmo, além do modelo? Cara, eu parei por aí, porque eu também já estava excedendo a quantidade do trabalho e não ia conseguir colocar mais, né? Porque ele tem um limite lá não do artigo, mas lá do meu TCC, daí eu disse, tá ótimo, assim.
Daí eu segui só para entregar, mas eu pretendo dar um passo para trás e entender melhor, sabe? Que eu acho que é um projeto que é uma área pouco explorada. Não tem muitos projetos de sistemas de armazenagem, entende? Então, algumas conclusões, tipo, vão ser meio que novas, assim, sabe? Mas é que nem eu estava comentando antes, o porta-pallet, quando tu vai no atacado, por exemplo, tu tem aquelas estruturas que comportam pallet, né? Aquilo é o porta-pallet. É bem atípico, assim, a venda, sabe? Eu que trabalhei no comercial, trabalhei na controladoria, que tu acompanha esses números um pouco mais do back, do front-end ali, né? Desde a venda até a construção da informação, tu vê que é um dado bem atípico, assim, sabe? A venda é bem difícil de prever. Então, foi um desafio que para mim seria interessante fazer um entendimento assim dos parâmetros, dos fatores, sabe? Negócio bem legal. Uma informação a mais no planejamento estratégico da empresa, né? É isso aí. Não sei se mais alguém tem alguma colocação aí, galera. Aproveitou também, gente. Pergunta aí. O trabalho desse 7 temporadas é muito bom. Não pude trazer tudo aqui, né? Tipo, eu tenho um estudo lá, eu separei bem a informação, passo a passo. Aqui só trouxe um overview mesmo para mostrar, né? Pra trazer o trabalho mesmo. Acho que é isso, Igor. A galera tá. Muito obrigado, Ronaldo. Belo trabalho, belo pedaço. Parabéns. Tá? Então é isso aí, gente. Obrigado a presença de todo mundo aí. Saiu de manhã. E sábado que vem tem mais, viu? Obrigado, galera. Abraço, bom final de semana para todos aí. Bom fim de semana. Falou.